Boa noite, meus amigos. Boa noite a todos que irão participar desse magnífico encontro aqui com o professor Hugo Couto, convidado do Legal ao Trivial. Bom dia ou boa tarde para quem estiver conosco aí em outra oportunidade. Fique muito à vontade para comentar, compartilhar, participar. Todos serão bem-vindos sempre. Críticas, sugestões, perguntas, compartilhamento. Estamos todos aqui felizes com a participação de vocês. Já vou chamar aqui o professor Hugo, tá? Que ele já entrou aqui com a gente. Já vamos dar uma boa noite para todos que estão entrando, que estão se achegando. Vamos lá, vamos lá. Oi, professor, tudo bom? E aí, doutora Valtiele, tudo bem? Tudo Ótimo. bem. Boa noite a Bom demais todos. saber que a gente vai fazer esse nosso bate-papo. Há algum tempo que a Com gente vinha se certeza. organizando, né? E felizmente deu certo. Já antecipadamente aqui, já agradecer a doutora Valtiele, que foi super gentil comigo. É, umas questões até particulares minhas aqui de horário, né? Sempre eu faço aqui depois que meus pequenininhos já foram dormir. Então, super bacana. Agradeço já de antemão. Mas você sabe, professor, eu vou te contar uma. Quer dizer, uma não, vou te contar duas. O nosso perfil é justamente isso, trazer questões jurídicas, de cunho jurídico realmente, né? Dúvidas, questões do dia a dia, questões mais complexas, novidades. Estourou uma medida provisória ontem, já está aí com a gente no ar. A gente está tentando fazer isso. Somos um grupinho aí pequeno, mas que está prestando muita qualidade, um serviço de muita qualidade. E quando a gente começou com esse projeto, a gente tinha realmente esse impasse. Quem convidar, por que convidar? Então, nós estamos selecionando a dedos os nossos convidados, alguns já estão aí pré-agendados, o professor foi um dos primeiros que eu contactei nesse sentido. E cada um está trazendo o seu contato mais próximo, a sua colaboração, e é um grupo que eu faço muito gosto de participar, porque a gente se ajuda entre si e mostra realmente qual é o nosso cotidiano com a vida. Então, no nosso grupinho, nós também temos a mãe, temos a madrasta, temos a avó, temos isso, temos aquilo. Então, nós sabemos bem dessas particularidades. O meu pequeno está no piso superior com a minha mãe, daqui a pouco ele bota pressão, né? Mas é muito bom a gente ter esse reconhecimento de que as pessoas nos veem com olhos tão graciosos assim. Obrigado por também fazer parte dessa história, ter aceito o nosso convite. E como não podia deixar, eu tenho que contar mais uma antes de nós começarmos o nosso papo. A qualquer momento a energia da minha casa pode acabar. Não, não é falta de pagamento, tá, gente? Eu estou tendo um problema reiterado até, são várias vezes que acontece isso. Eu estava assistindo uma aulinha e caiu energia. Opa, aí ficamos ali, né? Aí, de repente, aí apagou tudo. Eu falei, agora ferrou, né? Aí, para não dizer que eu tô mentindo, eu tenho até foto, depois eu vou postar. Ó, aqui, ó. Porque sem luz de emergência, pensa na situação. Aí as meninas, até a Carolina Guerra brincou que as minhas lives são todas com emoção. Se eu não faço chorar, eu faço rir. Então, bora lá. É o que eu ia falar. Vamos aproveitar, né, que enquanto está tudo bem, eu também, a última que eu fiz, minha internet aqui me traiu aqui, caiu no meio da live, depois para voltar, uma complicação danada. Bom, Vamos lá. Então, vamos lá, como professor, se apresente, por favor. então, pois é, mas deixa eu fazer um registro também aqui antes, Vai fazer. sobre a questão do projeto em si. Eu acho super, super bacana, né, essa ideia de, que assim, para quem não acompanha, para quem eventualmente está aqui, né, pela primeira vez também para assistir, eu sou eu gosto sempre de assistir, às vezes não consigo assistir ali no momento, ao vivo, mas depois assisto, mas assim, é justamente essa ideia, ou seja, fugir talvez um pouco também daquele padrão muito tradicional, assim, de ir lá, conteúdo, 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 uma coisa, tudo bem, isso é ótimo, tem muita gente que quer também, mas assim, também
trazer para o cotidiano, né, os temas. Então, eu acho que isso é bem bacana. Bom, então, vamos falar um pouquinho hoje aqui, né, sobre o FGTS, que acho que assim, quando até a doutora Valtieri me convidou, eu fiquei pensando assim, qual seria um tema dentro do direito do trabalho que é aquele que seria o mais acessível para todos, assim, né? Tirando, acho que férias, 13º, que acho que são também outros direitos que são muito, muito usualmente, né, conhecidos, eu acho que o FGTS talvez é um dos que mais entram assim, no cotidiano, e não só pelo FGTS enquanto um direito do trabalhador também. Né, que eu acho que esse já é o primeiro foco que eu queria falar um pouquinho sobre o FGTS, porque o FGTS, lógico que a gente sempre entende ele como um direito do trabalhador, mas ele tem assim uma variedade de relações jurídicas, né, dentro de um mesmo instituto que é fabuloso. Então, assim, por isso que eu fiz questão de chamar atenção para esse tema, porque eu acho que é um tema assim, que dá para a gente explorar muitas vertentes, muitas discussões que não são talvez aquelas mais tradicionais que a gente está acostumado, dentro de direito do trabalho e tal. Então, eu acho que isso é um ponto importante, né? E assim, não sei se todos conhecem um pouquinho, né, mais sobre o FGTS. O FGTS, na verdade, é mais antigo do que eu, né? O FGTS é uma construção de 1966, salvo engano, a lei que instituiu o FGTS. Não vou entrar muito em detalhe a lei e tudo mais, porque eu acho que não é bem esse o objetivo. Mas, assim, ali, durante o regime militar, né, foi uma concepção que se teve de fazer uma estratégia diferente, na realidade, sim, uma ideia para tentar suplantar, né, uma outra garantia que já havia. Então, isso que eu acho interessante também. Até a origem do FGTS, ela, na verdade, ela nos desmascara certos preconceitos que existem, né, e que muita gente ouviu falar aí durante a reforma trabalhista e tal, toda essa discussão de que a CLT é anacrônica e tudo mais. E o FGTS é um daqueles elementos, eu me lembro até de uma reflexão que o professor Jorge Sotomayor fez à época da reforma trabalhista, que ele falou assim, olha, dos 400 e tantos aí artigos da parte do direito material da CLT, a gente teve alterações aí ao longo da história em grande parte deles, né? Ou seja, a CLT já foi sendo oxigenada, já foi sendo alterada durante toda a história, desde o seu advento, né, lá na década de 30, então ela já vem sendo alterada inúmeras vezes, né, de 40, aliás, e aí ela já vem sendo alterada várias vezes. Então, assim, e o FGTS é uma construção, é um resultado de uma dessas, teoricamente, dessas flexibilizações ou alterações legislativas, né? Porque antes disso você tinha a estabilidade decenal, que era uma outra estratégia, né? Porque assim, sempre... E assim, a gente tem que reconhecer que a CLT ela foi construída de fato sob uma perspectiva de um Estado protetor mesmo. Isso não há discussão, né? De fato, eram outros tempos, era uma ideia de um Estado que iria proteger as relações, entendia de fato o trabalhador numa condição de hipossuficiência até muito importante, mas que com o tempo, né, a gente foi entendendo, as relações foram se flexibilizando um pouco mais, não tem nenhum problema em relação a isso. Mas lá, no passado, na concepção dele, como eu falei, ele veio para substituir uma estabilidade decenal. Talvez a gente ainda conheça aí, mas tem que ser pessoas já de bem mais idade, que já tinham ali carteira assinada já nesse período, né, de 66, 67, justamente porque foi ali o momento em que se substituiu a estabilidade decenal, que nada mais é que é o seguinte, né? Se tinha a seguinte concepção, ou seja, o trabalhador que já tivesse mais de 10 anos de contrato de trabalho, ele adquiria uma estabilidade, assim como o líder sindical, né? O dirigente sindical, na verdade. Ou seja, para que ele fosse demitido, né, havia a necessidade de a realização de um inquérito para apuração de falta grave. Então, algo similar ao que a gente ainda tem hoje, mas só para um grupo muito específico. Então, era uma estabilidade, assim como estabilidade acidentária, estabilidade, né, que eu falei aqui do dirigente sindical, cipeiro, etc., tínhamos essa estabilidade decenal.
E havendo a extinção do contrato de trabalho, mesmo nessas condições, aí sim, sem justa causa, o trabalhador tinha que ser indenizado a razão de um mês da sua remuneração por ano trabalhado. E aí a gente já consegue entender, né, por que o FGTS é de 8%. Né? Eu que sou um apaixonado por cálculos, não consigo não falar de cálculos no meio, tá? Pode falar, então, assim, inevitavelmente, o que aconteceu? Né? Se você pega 8% e multiplica por 12 meses, o que nós chegamos? 96%, ou seja, praticamente a concepção do FGTS é um substitutivo que tentou, na verdade, substituir pela mesma proporção. Não quiseram fazer ali os 8, alguma coisinha. Não, tudo bem, 8% está bom. E aí, então, na verdade, o FGTS ele vem simplesmente como um substitutivo. E, inicialmente, ele vem justamente com essa ideia de ser uma opção. Mas deixou-se a opção ao bel prazer das partes, né? E aí, todos os empregadores praticamente forçaram, né? Foram raríssimas as exceções, e preferiram, né, essa opção do FGTS, porque o custo, ele a priori acreditava que já teria o mesmo, né, porque os contratos à época eram contratos mais longos mesmo, né, de trabalho, não tem essas relações tão fluidas como a gente tem hoje, rotatividade muito grande, né. Então, de fato, um camarada que entrava num banco, ele ia até 30 anos, mesmo na empresa privada, né, aposentava no banco. Então, e hoje não, né, a gente tem uma flexibilidade muito maior aí nas relações de emprego. Então, para a época, o cara falava assim, olha, se eu já vou ter que pagar, então é melhor eu pagar e não ter o risco, o problema de ter que abrir inquérito para apuração de falta grave e tal. Não, beleza, vamos fazer isso. Bom, a coisa deu tão certo que em 88 ela foi constitucionalizada, né? Então, ela já veio como uma matéria obrigatória na Constituição e aí, a partir disso, não havia mais nenhum tipo de discussão se era uma opção, se ter o FGTS ou não era uma opção. Então, virou um direito constitucional. Então, acho que esse é o primeiro aspecto para a gente entender um pouquinho, né, do porquê que esse direito ficou um direito tão entranhado na gente, né? Hoje a gente não consegue, pelo menos para o trabalhador seletista, é muito óbvio, né? O FGTS, todo mundo sabe que tem. E, felizmente, né, agora já vindo um pouquinho para os tempos atuais, eu percebo assim que o FGTS, ele também, por uma questão até de transparência que antes não havia, eu acho que hoje os trabalhadores, de um modo geral, aqueles que têm o FGTS, eles têm um controle até muito sofisticado sobre as suas contas, né? Hoje é uma informação muito fácil de se acessar. Até tem um detalhe muito interessante que eu fui fazer eu tô com um curso, né, com inscrições abertas de ações revisionais de FGTS, e aí até tem uma Carol uma aí colega tá aqui, exatamente, e aí até ela vai se lembrar lá na nossa aula, que quando eu falei, tô acostumado, né, a lidar ali, fazer os cálculos e tal, lá no escritório tem uma equipe que cuida desse tipo de ação lá, e aí quando eu falei, me despertou, falei, se eu vou dar aula, eu falei, uai, deixa eu entrar aqui no meu próprio FGTS para entrar, porque para mim eu não tinha mais nada, porque para quem não me conhece aí, eu além de professor, eu também sou servidor público, né, e advogado, né, e eu ministrei aulas como professor particular, seletista, né, para professor de ensino médio, de matemática e física, olha só. E aí, já há alguns anos atrás, isso em 2007, salvo engano, 2008, e aí, bom, depois passei no concurso, depois nunca mais tive nenhum vínculo seletista, né? E aí já saquei ali o valor e tal, peguei todo o valor que estava ali depositado e tudo bem, esqueci, né? E aí depois eu fui olhar e vi que quando foi feito o meu cadastro, justamente nesse último vínculo, utilizaram o PIS errado lá em um mês e ficou um depósito lá, coisa lá de cento e poucos reais, mas assim, me chamou a atenção que hoje, né, em 2007 ou 2008, que foi esse vínculo, não se tinha tanto acesso a essa informação como se tem hoje, tanto que para mim é algo que passou de longe, né, passei despreocupado por esse assunto.
E quando fui ministrar o curso, falei, espera aí, eu já olhei de tantas pessoas, deixa eu olhar o meu, né? Nunca tinha tido a curiosidade de olhar. E fui lá ver e encontrei isso. Então foi uma curiosidade, assim, bem interessante, que combina com essa questão que eu estava falando, né? De se ter tanta informação hoje e acessível, né? Acho que isso é muito importante para o próprio exercício da cidadania, né? O camarada conhecer. Eu me recordo, assim, que um grande volume das ações trabalhistas, e ainda hoje, existe um grande volume por atrasos ou ausência de recolhimento de FGTS, né? E ainda há mesmo com esse volume de informações que existe, né? Porque, assim, hoje em dia é muito fácil um trabalhador saber que estão em atraso os seus recolhimentos, né? Então, porque eu me recordo, assim, que geralmente era assim, né? Eu tenho muitos conhecidos aí que trabalham em departamentos de recursos humanos, e assim, o clichê era assim, na dúvida, faltou dinheiro, não paga o FGTS, né? Era sempre o vilão da história, porque falava assim, não pagar a Previdência tem que pagar, porque depois a multa vem gigantesca e tal. FGTS não é tão volumoso assim, então sempre se optava por deixar para pagar em atraso o FGTS, ou nem pagar, também acontecia muito, né? E acontece também. Então, esses pontos eu acho que são muito importantes. E, como eu falei para vocês, assim, né, um ponto que eu acho muito interessante do FGTS é essa natureza múltipla dele, né? Então, ele é um direito do trabalhador, enquanto eu estou pensando aqui nesse direito, né, do trabalho, ou seja, o trabalhador tem o direito aos depósitos de 8%, e eventualmente a uma multa, né, na rescisão do contrato de 40%. Isso aí todo mundo está acostumado e tal, com esse direito fundamental do trabalhador. Sobre esse ponto especificamente, eu até acho meio curioso, né, porque assim, eu vejo muita discussão, sabe aquela discussão assim do melhor seria se melhor fosse, assim, o pessoal querendo discutir uma coisa que não é discussão, é uma não discussão, né, de falar assim, sobre haver ou não haver o FGTS. Eu acho que isso é uma discussão que não cabe, porque é direito fundamental, cláusula pétrea, pode-se discutir até se é possível reduzir a alíquota, alguma coisa nesse sentido, mas extinção do direito, pelo menos do ponto de vista constitucional, não consigo enxergar o tribunal, o Supremo Tribunal Federal, que conseguiria acabar com isso, né? Então, assim, me parece que é uma discussão superada, ou seja, do ponto de vista de direito do trabalho, acho que é muito, muito tranquila. Depois você tem uma outra relação, que também é muito interessante, que é uma relação do Estado com o detentor, né? Com o detentor da conta vinculada, né? Por meio de um banco público, que é a Caixa. Então, você também tem uma relação de administração pública, tanto que essas ações revisionais são propostas lá na Justiça Federal, justamente porque você tem no polo passivo a União, né, representada ali por um banco público, obviamente. Então, esse é um aspecto importante. E, além disso, você tem uma relação entre o Estado e a sociedade, né, porque o FGTS, na verdade, ele o próprio nome diz, a gente não está acostumado a falar, né, a gente pensa fundo de garantia, fica parecendo que é um fundo de garantia para o trabalhador, né? Uhum. Mas, na verdade, ele tudo bem, ele é um fundo garantidor para o trabalhador, sim. Mas, na verdade, ele é um fundo de fomento a obras públicas, dos mais variados, né? Habitação popular, infraestrutura urbana, incluíram até agora recentemente também gastos no SUS, várias opções que são utilizadas com o FGTS. E aí até vale uma discussão interessante sobre essa finalidade social, né, do FGTS, porque até a discussão da reforma da Previdência ela tem uma conexão muito próxima com a discussão do FGTS. Porque o que se tentou fazer, e até eu acho que é o melhor modelo, não sei, não é a minha área de especialidade, mas assim, me parece ser o melhor modelo, de fato, um modelo de capitalização, né, da Previdência. Onde cada um, lógico, que com algumas garantias, para aquelas situações em que a pessoa não teve condições de contribuir e tal, tudo bem. Mas me parece que faz sentido um sistema em que a pessoa receba proporcionalmente ao que depositou no fundo ali, né, na Previdência. Então, é bem bacana, porque
porque, na verdade, o que o FGTS faz é o que se deseja fazer em relação à Previdência. Ou seja, pegar esse dinheiro, que seria da Previdência, criar um grande fundo e, com esse fundo, estimular, fazer fomento, fazer finalidades sociais. A ideia é essa. É lógico que a gente sabe que tem problemas de gestão e tudo mais, assim como com o FGTS também, mas a finalidade me parece ser interessante nesse sentido, né? E se esse fundo fosse com participação dos trabalhadores, seria interessante até nessa destinação social aí, ou seja, os próprios trabalhadores decidindo, né? Decidindo como fazer uma melhor aplicação desse dinheiro que é dele, né? E querendo ou não, se der errado o investimento, é a aposentadoria dele que está indo embora, né? Então, me parece que são três vertentes muito interessantes e que eu gosto, assim, sempre de pontuar em relação ao FGTS, porque às vezes tem, assim, uma impressão que o FGTS é só esse viés que a gente está acostumado a falar, né? De um direito do trabalhador ali e tal, que também é muito interessante, né? Se a gente for pensar até sobre essa discussão de acabar ou não acabar com o FGTS, é uma grande uma bobagem, assim, ao meu ver, porque, assim, é simplesmente uma questão de fluxo de caixa, o FGTS, porque você tem... Ele é um salário diferido, né? Na verdade, é um salário que você vai receber depois. É isso. E vai ser depositado numa conta. Né? Ou seja, é como se você falasse assim, olha, ao invés de eu te pagar esses 8% agora nesse mês, eu vou segurar esse dinheiro, vou colocar numa conta, e se um dia você for demitido, você resgata. É isso. Retirar o FGTS não necessariamente diminuiria a carga tributária, que é o que geralmente se diz, né? Os encargos, né? Não é um tributo aí, mas os encargos sociais, né? Então, esse é um ponto que eu acho bem interessante a respeito do FGTS nessa discussão, né? Como é que eu digo sempre, assim, em relação a essa viabilidade, né, de ele ficar. É a mesma coisa de se falar assim, se discutir em relação ao 13º. Não podemos ter 13º. O 13º nada mais é do que também mais uma remuneração, é mais um salário por ano, né? É só você falar assim, não, nós estamos obrigando você a segurar um dinheiro para pagar num outro momento. Aí a empresa se organiza como que ela vai gerir isso ou não, né? Seria a mesma coisa de retirar o 13º e jogar ali mais um dozeavos no salário mínimo. Daria na mesma, ou na remuneração, né? Proporcionalizar, né? Até se poderia discutir, né? Claro que... E aí tem essa questão do paternalismo do Estado, se poderia falar assim, não, tudo bem, a gente acha que o Estado não deveria se meter nisso, né? E deixar que se o trabalhador quiser depositar, ele deposita, não faz uma aplicação financeira, né, num banco, ou não faz, aí já é um outro ponto, né? Deixa eu só ver aqui uma questãozinha. Vai olhando aí que eu vou colocando uma situação aqui, professor. Na sua explanação aqui eu comecei a pensar, e a Aline comentou algo nesse sentido, a Alessandra comentou ali também. Eu, particularmente, sou muito a favor, sim, a esses encargos, esses tributos que beneficiam o trabalhador. Porém, na minha pouca experiência de vida profissional, de vida pessoal, eu observo que, infelizmente, o trabalhador, muitas vezes, sabe muito mais do que o próprio profissional que ele vai procurar para obter informações e propor uma reclamatória trabalhista, né? Isso a gente tá careca de saber, desculpa. Mas é isso. Agora, eu acredito que os trabalhadores não estão bem conhecedores dos direitos, porque eu não sei como o professor vê aí com alguns alunos, ou as experiências que eles trazem, ou no escritório, ou no ambiente profissional. De cada 10 pessoas que te procuram e falam sobre o FGTS, quantas confundem esse instituto com o recolhimento previdenciário? Da condição assim, mas o meu patrão me tira 8% do FGTS, né? Eles não Sim. têm essa noção. Claro que nós temos diferenças de alíquotas também na Previdência, né? Mas, em geral, a grande maioria é 8% que se desconta do funcionário. Então, assim, no pouquinho que eu tenho visto nessa minha vida aí,
eu acredito que muitos não sabem a diferença, não sabem que não é tirado do salário dele esse percentil da FGTS. Muitos acreditam em não querer ter esse benefício ou carteira assinada porque não sabe realmente qual é essa condição. Seria uma primeira colocação. E uma segunda colocação é que realmente o funcionário ele não está acostumado a ter uma remuneração mensal boa, condizente com o que seria necessário para uma sobrevivência, né? Nós estamos acostumados, nós no sentido geral, porque nós também dependemos de um salário, não é um salário na verdade, né? Seria uma remuneração ímpar. Se nós temos 10, 15, 20 ou não temos nenhum pagamento no mês, a gente não tem nada fixo especificamente. E às vezes nem é naquele mês ali que vai vir específico, né? Mas vamos lá. Os funcionários estão acostumados a pegar o adicional de insalubridade, por exemplo, ou de periculosidade, que seria um plus realmente, o periculosidade, e o insalubridade seria para salvaguardar a vida após o vínculo se romper. E eles acabam utilizando aquilo ali para um cumprimento das rendas mensais. Então, eu acho que essa publicidade dos direitos de forma adequada, de forma simplista, de forma a instruir o trabalhador, tornaria muito mais fácil o nosso trabalho como advogado, tanto da empresa quanto do próprio empregado. Porque não é fácil explicar essa situação do porquê que é, porquê que não é, né? Nesse sentido, tá? Eu te pergunto, como que você coloca isso para os teus alunos? Como que você defende essa ideia de ter uma questão regularizada, de custear esses encargos que a gente sabe que não são bem aplicados, não são bem utilizados, não são bem informados? Esse é um ponto que eu vejo, assim, nem tanto, às vezes, em relação aos alunos, mas assim, pensando até em clientes, às vezes, empresariais, né? Empresas eu te falo, assim, que é uma luta difícil, né? Porque, assim, é o que eu acho que é o cenário que você apontou muito bem, né? Do ponto de vista do trabalhador, ele não reconhece, às vezes, essa importância, porque o que eu vejo muito, né, em algumas situações, é o trabalhador dizer assim, ó, não, o empregador às vezes não registra, né? Não assina o vínculo, mas o empregador fala para ele assim, não, eu vou te pagar aqui o seu FGTS todo mês, já vai vir aqui junto com o seu salário. Vai lá e não quer dizer que necessariamente às vezes faz uma ficção nas contas ali só para o camarada acreditar que está recebendo já, às vezes já era até o salário dele, né? Ele só vai lá e destaca 8% e fala que não, na verdade você ia receber isso aqui com os 8%, mas já era o que ele ia receber inicialmente. Uhum. E aí ele sempre fala e sai assim com uma certa comodidade, com uma certa alegria que me entristece, né? No sentido de que ele talvez esteja ignorando algo que é muito mais importante que o FGTS, ao meu ver, que é o recolhimento previdenciário, né? Uhum. Então, né, porque tudo bem, se ele estiver recebendo o FGTS todo mês, tudo bem, lógico que talvez seria uma salvaguarda interessante lá para o momento de uma dispensa sem justa causa, que é a finalidade original do FGTS. Mas, querendo pelo menos assim, do ponto de vista de proteção social, não é tão ruim, né? Mas assim, me parece que o principal prejuízo está aí. Agora, quando a gente fala com um empresário, aí realmente a coisa é mais difícil, porque assim, o empresário ele está ali muito no imediato. E eu não tiro a razão. Não tiro a razão em que sentido? Infelizmente, e não acontece isso apenas em relação aos direitos trabalhistas, mas acontece em relação a várias outras matérias, direito ambiental, qualquer questão regulatória, né, que estiver associada seja ao trabalho, seja a questão previdenciária mesmo, os recolhimentos mensais. Isso sempre para o empresário, ele vai sempre imaginar assim, de um ponto de vista imediato, por quê? E aí eu acho que é um problema maior. E é o problema de uma certa condescendência com as falhas, né? Assim, por exemplo, as empresas às vezes deixam de recolher os seus tributos, depois tem um refis, aí vem o FGTS, depois tem um parcelamento, tem alguma outra estratégia para ela se recuperar.
sempre tem algum jeito para resolver depois, né? E isso é típico nosso, né? E aí acaba que isso acaba deixando sempre para depois, porque aí o empresário vai tomar aquela decisão de curto prazo de pensar assim, peraí, se eu não for, né? Se eu cumprir tudo que eu tiver que fazer, ou seja, se eu fosse 100% regular, eu quebro, porque de fato, outro empresário talvez não vai tomar essa decisão, vai ser ousado, vai falar assim, não, eu não vou fazer certos recolhimentos, ou, por exemplo, no caso do FGTS, eu vou esperar aqui para depois eu fazer um parcelamento sem pagar multas e juros, alguma coisa nesse sentido. E acaba que no final das contas, aquele empresário que quis, né, trazer tudo à risca, tudo corretinho ali, ele acaba saindo muito prejudicado. O que eu tento sempre focar e comentar é sempre uma visão de longo prazo, porque assim, às vezes, né, principalmente para algumas atividades é mais fácil de se comentar isso, né? Eu sempre comento assim que não é preciso você descumprir os regramentos para poder de fato, né, ter a economia exata. Talvez de fato existam estratégias assim, do ponto de vista legal mesmo, coisas corretas que não tem, mas às vezes que não estão bem apresentadas ali para a empresa, sabe? Uma das discussões que eu acho bem interessantes, inclusive em relação ao FGTS, que assim não está muito pacificada ainda não, mas me parece que já é um caminho bem interessante, em relação ao FGTS especificamente, é o seguinte, né? A gente vem com uma corrente dentro do TST que vem admitindo, né, que se faça normas coletivas em que você possa ter efeitos compensatórios entre direitos, né, direitos que são restringidos e outros que são concedidos. Então, por exemplo, eu me recordo de um caso agora recente, que né, acho que já tem um ano mais ou menos, e foi um precedente importante que o TST ele validou uma norma coletiva, acho que dos Correios, inclusive, e ele admitia que na norma coletiva os Correios reduzissem a base de cálculo das horas extras, que era um problema para os Correios, reduzisse a base de cálculo, ou seja, tirando ela de todas as parcelas de natureza salarial apenas para o salário base, mas em contrapartida a hora extra saltava de 50% para 70%. Eu tenho aqui comigo, eu não lidei com o caso concreto, né? Mas eu tenho aqui para mim que é provável que houve uma redução de encargos sociais pagos pelos Correios. Acredito eu, porque de 50% para 70%, 20%, eu imagino que a redução a redução de base de cálculo provavelmente foi maior do que isso. Né, considerando que é provável que, geralmente, em empresas públicas, o salário base é pequeno e você tem gratificações e tal que acabam elevando a natureza, as parcelas salariais. Então, eu acredito, de fato, que, especialmente em empresas públicas, que as gratificações geralmente é que são altas, principalmente para ocupar algumas funções melhores e tal. Então, eu acredito que, na média, isso tenha, de fato, sido uma redução do FGTS desses trabalhadores. Então, o que eu tenho sempre, às vezes, provocado é justamente para que se tenha soluções assim, soluções inteligentes, né? Então, por exemplo, será que a gente não consegue pactuar com o sindicato, por exemplo, a própria empresa, extrair um relatório de quais são as parcelas salariais que têm maior volume dentro da folha de pagamento, e a gente eventualmente levar a cabo uma negociação dessas, ou seja, reduzindo parte da base salarial, e em contrapartida, elevando um pouco um determinado adicional, e aí pode ser um adicional noturno, pode ser um adicional de horas extras, e aí jogar com isso, né? E acho que isso que é o interessante. Aí você faz a coisa dentro do manto da legalidade, tá lá a convenção coletiva para resguardar. Então é essa linha que eu acho que é a linha inteligente de se reduzir, às vezes, alguns custos. E aí, tudo feito corretamente, né? Sem nenhum tipo de risco, né? Ou seja, você não vai levar a uma possibilidade de se ter outras demandas, né, de apresentar demandas trabalhistas, né, em cima disso, que isso é complicado, isso é caro, né, querendo ou não, a contratação mesmo de um advogado é uma situação, lógico que continua tendo a necessidade de um advogado para uma orientação, né, para explicar bem as situações, mas não tem aquele advogado ali com muitas demandas do contencioso, né.
né? E acaba que encarecendo por demais também, porque às vezes você tem um contrato fechado, mas com algumas limitações. Aí você acaba tendo um plus profissional, alguns profissionais acabam cobrando um excesso. É igual o contador, né? O contador, se você sai daquele pacote de contrato ali, ele te cobra mais. Então, acho que o profissional é assim, né? A gente trabalha por uma demanda. Se aquela demanda altera uma ou duas vezes, é uma situação. Se reiteradamente altera, acaba, né? Mas o que a gente falando aqui nessa questão de alterações nós temos muito que o fundo de garantia não recolhido gera rescisão indireta do contrato de trabalho também, né, professor? Entretanto, por favor, pode completar. Não, então, esse é um ponto que eu acho assim, talvez seja... eu até tenho uma certa reserva em relação a essa posição, sabe, dos tribunais. E olha que, assim, eu posso te assegurar que a maior parte dos meus clientes são de reclamantes, e não de reclamadas. Então, eu estou falando contra uma posição que seria mais favorável aos reclamantes, né? Então, a gente tem hoje, né, esse precedente, que eu acho que talvez seja a bala de prata, né? Aquela que você fala assim, o cliente chega para você e fala assim, olha, tal, não está dando certo, tal, mas eu não quero sair, eles estão me pressionando para sair, mas mas não manda embora, e aí você pega e não tem jeito, você pergunta, e aí? E o seu extrato de FGTS, como é que tá? Porque, querendo ou não, é uma saída, porque o TST já formou essa posição, né, de que a ausência de recolhimentos gera rescisão indireta. Há uma discussão naqueles casos, parcelamentos, casos, né, daria ensejo à rescisão indireta, vem se mantendo essa posição, que mesmo nessas situações, né, até aquelas situações daqueles parcelamentos tipo Profut, né, alguma coisa assim, para clubes de futebol, né, então, mas como eu vinha comentando, não sei, parece que a doutora também concorda com essa ideia. Concordo. O que eu vejo assim é que não seria uma lesão justificável, especialmente pelo fato de que até aquele momento o trabalhador não tinha direito a acessar aquele valor. Então, assim, não, tudo bem, você ainda não depositou, mas também ele não tinha direito de sacar. A não ser que houvesse alguma demonstração de que, não, tudo bem, é uma situação que eu estou com um imóvel, eu quero fazer a quitação dele, e o trabalhador, e eu estou sem os recolhimentos, por conta disso eu não consigo fazer os depósitos, né? Desculpa, eu não consigo fazer o saque. Aí talvez eu já entendo que seria algo mais interessante, faz mais sentido, né? Agora, para a rescisão indireta em si, né, eu já vejo como um problema. Até vi um precedente aqui, essas 2 semanas atrás, de uma das turmas do TRT 18, que foi justamente nessa linha, colocando que, tendo em vista que... Ele até colocou também uma questão do momento, de pandemia, que eu acho que não tem nada a ver. Não concordo também com esse tipo de argumentação, de situacional. Assim como nós tivemos situação de falar assim, não, magistrado, por exemplo, suspender Pagamento o cumprimento de acordo por conta da pandemia. Isso depende da parte querer ou não. Se a parte falar assim, não, eu topo, vamos refazer o acordo, por mais que tenha uma discussão aí de coisa julgada ou não, tudo bem. Aí refazemos o acordo, levamos a juízo, tal, eu aceito dilatar o prazo, sei lá, ou ficar uma carência de tantos meses para pagar o acordo, mas o magistrado decidir isso unilateralmente não faz sentido nenhum. E a mesma coisa em relação ao FGTS. Então a gente teve essa decisão recente aqui, tem um colega compartilhou aqui na nossa Comissão de Direito do Trabalho, nos grupos, e eu achei bastante interessante um precedente, né, nesse sentido, ou seja, de que, como o trabalhador, naquele momento, né, ainda não tinha condições de ter acesso àquele valor, não faria sentido, isso não seria uma falta grave a esse ponto. Né? E hoje eu faço mais reclamada do que reclamante, mas eu sempre fui desse raciocínio seu,
não consigo vislumbrar assim. Eu acho que cada caso é um caso. Eu acho que a gente tem que fazer uma advocacia artesanal. Sou devota dessa bandeira, porque cada caso é um caso. Você tem que explicar bem para o teu cliente, você tem que entender bem o que ele te fala também, porque é um jogo de duas mãos, né? Mas se você não está de mão dada, um vai para uma mão e outro vai para outra, não tem alternativa. E uma coisa que eu acho muito interessante, que eu sempre utilizei nas minhas defesas nesse sentido, é a questão de que, se eu, como empregador, tenho condições de fazer o parcelamento do fundo de garantia atrasado, qual é o prejuízo que eu trago para o funcionário se ele não comprovou justamente esse detalhe que o professor falou, né? Nós não temos aí nenhuma característica, que é o que eu alego, não temos aí nenhuma característica de que ele foi gravemente prejudicado. Lesado, né? Lesado. E ainda a questão de que nós não temos aquelas condições de saque alternativo, que você pode continuar vinculado, né? Pode não ter tido uma rescisão ou aposentadoria e ter aquelas condições elencadas lá para você sacar o fundo de garantia. Então, eu sempre utilizei esses argumentos para não dar a rescisão indireta. Até hoje, graças a Deus, não tive nenhuma rescisão indireta por esse motivo do fundo de garantia, né? A única que eu vi que eu ia dançar bonitinho um baile de umas 4 horas, eu fiz um acordo. Mas também já faz tempo. Mas eu uso esse argumento, eu não concordo que seja uma falta grave, né? Não concordo que seja. Não deixa de ser, depende do caso, né? Sim. O que eu acho interessante, assim, é porque a gente tem outras posições do TST que elas guardariam coerência com esse raciocínio que a gente colocou aqui, né? Então, por exemplo, hoje a gente tem, por exemplo, uma posição já relativamente consolidada também, por exemplo, com relação à não concessão de intervalo, né, de repouso e alimentação, também dando ensejo à rescisão direta, como uma ideia de não cumprimento do contrato, que faz todo sentido com o que a gente está falando, porque no caso da não concessão do repouso, né, se está falando de uma verba que não é paga naquele momento. Exato. Tudo bem. De fato, é um descumprimento contratual. Assim, iminente, né? Agora, o FGTS, justamente por ele ter essa natureza de salário diferido, ou seja, um salário que você vai receber no futuro, então me parece que, de fato, a lesão só ocorreria se você estivesse no momento de receber o seu salário do futuro, né? E aí combinaria com isso. E se a gente pega, por exemplo, o caso do dano moral, no dano moral já a jurisprudência já caminha no sentido de que tem que ter comprovação, não é uma condição objetiva. Ou seja, atrasou o FGTS, dano moral, não. No dano moral, não. O trabalhador tem que evidenciar de que aquele valor, de fato, era necessário para que ele pudesse, sei lá, utilizá-lo para uma das hipóteses de saque e que, consequentemente, ele precisou daquele valor que não teve acesso a ele. Aí, sim, configurado o dano moral. Então, me parece que... Não sei para que lado vai isso, porque me parece ainda muito firme essa posição de que o atraso, o não recolhimento, ainda gera, né, a rescisão indireta na maioria dos casos. Lógico que às vezes as empresas preferem não levar isso para cima, não chegar até o TST, porque às vezes os custos de transação, né, ou seja, os custos de levar o processo à frente, às vezes não compensam, principalmente para pequenos empresários, né? Talvez algumas grandes empresas até topam esse sacrifício, porque elas têm esse fôlego para segurar a onda por muito tempo, e lá na frente ela de fato vai ter, é provável que tenha êxito. Então acho que esses são alguns pontos. E tem um detalhe interessante aqui também, a gente falando sobre essa ausência de recolhimentos, né? Ela tem vários reflexos, a gente discutiu alguns aqui, né? E outro também que é muito interessante, que é lá no tema da terceirização, né? Porque a ausência de recolhimentos é considerada, né, uma evidência de não fiscalização adequada do contrato, né, no caso pela administração pública, nos casos de terceirização na administração pública, também é um dos casos que a jurisprudência já consolidou, que é uma hipótese em que se considera a culpa em vigilando, né, da administração pública, levando à responsabilidade subsidiária da administração, né. Então, uma única conduta, né, teve aqui, acho que umas quatro repercussões
e a gente conseguiu imaginar aqui, né, uma única conduta trazendo aí pro trivial aqui, né, tirando aí do legal pro trivial, trouxe aqui 4 repercussões no mundo real aí muito importantes dentro de um processo trabalhista, né? Reflexos que, se você não souber analisar e colocar no esqueminha ali direitinho, você acaba perdendo uma perninha e vai balançar. Não tem como ser diferente, né? Aí como é que você vai justificar para o teu cliente se você perdeu uma situação? Eu acredito que a gente está tão acostumado com feijão e arroz que a gente acaba esquecendo que o feijão e arroz precisam de tempero, né? Então você acaba, é automático você pegar fundo de garantia, não recolheu, só faz a continha ali e tchau. Você não faz uma entrevista adequada com o cliente, você não busca saber o motivo. Até a Alessandra ali, mais... É provável que você encontre até mais coisa, né? Talvez um motivo exato, até mais forte do que o FGTS ali. Exatamente. E aí a questão é, onde isso vai impactar? Porque agora nós também temos a questão prescricional do fundo de garantia, né? Então, não estamos mais falando naquela questão trintenária. Então, alguns vão deixando passar porque tem receio de perder o emprego, né? Perder o salário. E realmente agora, nessa questão de pandemia, os hormônios se afloraram ainda mais. Então, a dificuldade está bem generalizada. Só que as pessoas não estão sabendo que o seu direito de interpor uma reclamatória trabalhista para pedir o recolhimento do fundo de garantia não tem nada a ver com a sua saída ou não da empresa. Você pode impetrar uma ação ao mesmo tempo que está na empresa, você pode colocar o empregador em mora para você não ter essa prescrição, né? Pode ter retaliação? Não vamos dizer que não. A gente sabe que isso funciona. Toda regra tem exceção e toda exceção vem de uma regra. Então, nós não temos como coibir isso. De alguma forma, velada ou expressa, vai acontecer. Mas esse é um direito também que as pessoas não sabem. Essa semana que passou mesmo, um cliente me perguntou isso. Ele falou, o cara falou que vai me pôr na justiça lá. Pode? Pode. Como assim? Mas ele está trabalhando para mim. E eu não vou poder demitir ele. Falei, não. Né? Então são situações que depende da forma como você explica, o cliente entende, aceita e resolve. Dependendo da forma que você expõe, o cliente te manda passear e vai pegar um outro colega que faz do jeito que ele quer, ou seja, nada, né? Então nós temos todo esse problema. Nós estamos quase caminhando para o fim aqui de 1 hora de live, professor. Eu sei que o professor tem aí seus compromissos agora de família, né? Mas aproveitando só um pouquinho, que é muito interessante, 2 questões. Uma da situação que nós tivemos essa alteração de índice de correção, né? Do fundo de garantia, e as famosas ações com relação à rentabilidade do fundo de garantia. Se o professor puder colocar essas 2 colocações aí para a gente. Então, esse ponto é bem interessante. Assim, a gente... eu acho que o principal ponto para a gente entender bem a lógica disso daí, acho que até uma coisa assim de senso comum, né, que a gente já enxerga muito bem, muitas pessoas já têm essa sensação sem saber o direito, né? A pessoa conhece o trivial, mas não conhece o legal. Que é o seguinte, as pessoas pensam, já tem esse sentimento dentro de si de falar assim, mas o FGTS não faz sentido. Ele é a pior aplicação que se pode ter. Se eu colocasse esse dinheiro, sei lá, em qualquer previdência complementar ou qualquer outro tipo de aplicação, ia render mais do que o FGTS. Eu estou sendo lesado e tal. Então as pessoas já têm o sentimento de que a coisa não vai bem, né? E quando a gente vai para a questão legal, aí a gente vai entender, né, as razões disso, né? Porque assim, um grande problema, até é uma discussão interessante que ocorre dentro lá da ADI 5090, que é justamente a ação de inconstitucionalidade que discute, né, a inconstitucionalidade da TR como sendo um índice de atualização monetária para os depósitos em conta vinculada. Quando a gente vai observar lá todos os documentos, né, e eu fiz um estudo bem aprofundado disso lá e tentei ler até manifestações da PGR, da AGU e tal, para entender o que todo mundo falava ali a respeito do tema,
O que a gente observa, na verdade, é que, assim, simplificadamente, é que a discussão toda não gira, né? Não é uma discussão sobre a TR como índice de correção da poupança. Não é esse o problema. A TR pode continuar sendo o índice de correção da poupança, sem problema nenhum. Por quê? Porque quando eu coloco o dinheiro na poupança, eu escolhi colocar lá. Se o investimento é ruim e eu escolhi colocar lá, azar o meu, a priori. Agora, o problema é o Estado me obrigar a colocar o meu dinheiro, que é meu, o FGTS é um direito do trabalhador, né? Não meu porque eu não tenho mais, tem lá meus cento e poucos reais, que eu vou resgatar. E aí, o problema aí já passa a ser o Estado me impor essa condição. Né? E aí sim é um problema. E aí por duas vertentes. Né? Primeiro, porque a própria TR, ela... E aí já tivemos decisões do Supremo nesse sentido, duas decisões importantes. Uma foi a DI 4357, que discutiu sobre os precatórios, e nós tivemos recentemente a ADC 58, né, 58 e 59, a respeito dos índices de correção dos débitos trabalhistas. Nos dois casos, a conclusão foi óbvia, ou seja, a TR não é um bom índice de correção, por uma razão muito simples. Ela olha para o futuro e não para o passado. Qualquer bom índice de inflação, e aí, se você pegar o INPC, IPCA, que são do IBGE, ou IGPM, que seja, o que você faz os preços subiram, alguém vai lá no supermercado e vê os preços e compara. Não, quanto subiu em relação ao mês passado? A tantos por cento. Tá bom, o índice é tantos por cento. Tudo bem, esse é um índice que olha para o passado, ou seja, o quanto subiu, o quanto os preços se elevaram. E aí sim eu meço a inflação, é isso que a gente espera. E a TR, o que ela é? Ela é, na verdade, uma média das taxas de rendimento de alguns títulos privados. Ou seja, rendimentos para o futuro, ou seja, daqui quantos, no prazo de 30 dias, quanto irá render esse fundo. Além disso, tivemos distorções ao longo do tempo em que o Banco Central começou a colocar uns redutores na fórmula, na resolução do Banco Central que define o cálculo da TR, começou a colocar um redutor, ou seja, e a partir de 2017 acabou com o índice. O índice, na verdade, ele é sempre 1, né? Fator igual a 1 e não atualiza mais nada. Então, que a TR irá ser extirpada da correção, né? Das contas vinculadas, eu tenho certeza. Agora, a grande discussão é o que vem no lugar. Né? A gente pode ter decisões não convencionais, como tivemos na DC 58 e 59, que tirou de algum lugar uma tal de Selic, que também é uma taxa que olha para o futuro, tal qual a TR, que foi criticada por isso. E aí, entenda, né, porque no caso da Selic, ela é uma taxa de remuneração dos títulos da dívida pública. Né? O Estado falando assim, se você comprar meus títulos, daqui a tantos anos você vai receber, daqui a um ano você vai receber tantos por cento. É a mesma ideia da TR, né? Mas, tudo bem. Não dá para exigir, né, que faça sentido, né? Temos muitas decisões que são consequenciais, né? Mas assim, qual é o índice que não vai prejudicar tanto, né? A ideia era reduzir a correção monetária dos débitos trabalhistas. Tanto que entraram na matéria dos juros, que nem era matéria da ADC. Mas sobre as ações do FGTS, o cenário é esse, ou seja, a TR provavelmente será declarada inconstitucional e os grandes problemas o que virá no lugar e 2, como vai ficar a discussão sobre prescrição em relação a essas ações, ou seja, o quanto essas ações vão conseguir olhar para o passado, né? E a gente tem várias possibilidades em relação a isso, não necessariamente vai ser adotada a prescrição de 5 anos, porque a prescrição de 5 anos é com o olhar do FGTS à luz de um direito fundamental trabalhista, e aí tudo bem, mas não enquanto um depósito numa conta vinculada que está administrada pelo Estado, né? Apesar do que a prescrição, via de regra, também em relação às relações com a administração pública também são de 5 anos, mas há uma discussão, porque quando a gente fala com a administração pública, esses prazos podem ser suspensos enquanto há o vínculo com a administração. Então, não sei se isso vai ser compreendido pelo Supremo, né, de alguma forma. Talvez 5 anos a partir daquele momento, ou
talvez tenha alguma solução intermediária também, que eles pensem em comparação com o que fizeram, né? 30 anos ou 5, aquilo que chegar primeiro, assim como fizeram em relação ao FGTS. Talvez haja uma solução intermediária que eu acho que seria mais razoável. E em relação ao índice também, né? Qual será o índice? O mais provável, ou pelo menos o mais coerente, seria um índice que repusesse a inflação. Mas aí tem algumas discussões que eu acho que são importantes também, pensando pelo lado do FGTS. Pensando pelo lado do FGTS, tem algumas coisas que fazem sentido. Porque, assim, na verdade, a ideia do fundo, considerando essas finalidades sociais, o fundo também consegue que os trabalhadores, por exemplo, do sistema financeiro da habitação, tenham taxas de juros que são menores que aquelas, às vezes, praticadas pelo mercado, pela iniciativa privada. Justamente porque eles conseguem captar também numa taxa mais baixa. Então, é um raciocínio que a gente pode até levar a essa conclusão. Falar, talvez também não aplique ao IPCAE, talvez tenha alguma solução intermediária aí para ser coerente, né? Talvez uma taxa que seja compatível com o que a própria Caixa cobra nos financiamentos habitacionais, não sei, talvez alguma coisa nesse sentido. Mas eu acho que esses são pontos extremamente importantes assim, para a gente fechar esse raciocínio também acerca das ações revisionais. O outro ponto que eu queria, não poderia deixar também de comentar aqui com quem está nos dando o privilégio da audiência, depois também talvez nos assistam aí gravado, é a respeito da viabilidade das ações. Eu acho que isso é um aspecto muito interessante. E aí eu sempre levo em consideração 2 pontos, né? Assim, para mim tem alguns pontos que são chaves, né, em relação a essas ações, especialmente em relação ao valor delas. Obviamente o advogado, quando pensa, né, pelo menos a primeira visão, né, é em relação ao retorno que aquela ação pode dar. É assim, né? Mesmo que seja uma ação trabalhista, às vezes de pequeno valor, às vezes o advogado pode até falar assim, não, vai lá na termação do tribunal, porque essa ação sei lá, está pedindo, por exemplo, só um aviso prévio que não foi pago, né? Ou só a multa de 40% que não foi pago, sei lá, alguma coisa assim muito simplória que às vezes o advogado acha que não é interessante. Então, essas ações elas vão girar ali na faixa de... Depende muito, né, de alguns fatores, se teve muitos saques ou não, né, o tempo do contrato, a média salarial do trabalhador, mas em média ali vai girar de 30% a 40%, de 20% a 40% do valor que já foi depositado ao longo do tempo. Mais ou menos por aí, 10% até 40%, até 50%, em algumas situações muito específicas, né. 50 é aqueles casos assim que o trabalhador, a gente tem um cara de uma seria o cliente ideal, né, para as ações revisionais. Aquele camarada que era de uma empresa pública e teve recolhimentos contínuos durante 20 anos, por exemplo, né? Esses são bons, né? Aí, então, o que acontece? Então, assim, acho que esse é um ponto importante, mas o segundo, que eu sempre gosto de alertar também, é o seguinte, especialmente para quem advoga para reclamantes, né? O camarada tem que enxergar naquela pessoa que te procura em razão das ações revisionais como um possível cliente para outras demandas. Às vezes até se você tem se o seu escritório tem aquelas estruturas, né? Então tem um camarada aqui que atua na área civil, tem um outro aqui que atua em direito administrativo, o outro previdenciarista e tal. De repente ele chega pela ação do FGTS e pode ser até direcionado para uma outra demanda também. Então, acho que às vezes tem essa possibilidade de você utilizar esse tipo de ação como uma porta de entrada para novos clientes, né? Então, mesmo que às vezes algumas delas não sejam tão viáveis financeiramente, né? Até porque, querendo ou não, existem riscos, né, de não ter êxito, a depender da decisão do Supremo, mas elas trazem essas pessoas para dentro do escritório e é uma oportunidade de discutir com elas, né? E porque é aquilo ali, se você fala para o camarada, qual o seu último vínculo? Tem menos de 2 anos? Peraí, vamos ver, tá tudo certo? Opa, de repente vira uma demanda trabalhista interessante ali que você nem imaginava, né? Que às vezes você já ia dispensar o camarada porque ele estava ali com extratos em pouquíssimo tempo ali de recolhimento. Você achou que aquilo ali daria, sei lá, a ação como um todo daria R$2.000, falou, peraí, então, se é R$2.000, o quanto que isso vai reverter para mim de honorários, né? E aí você deixou de ter um cliente ali que de repente tinha uma ação bastante interessante, ou que vai ter um familiar que possa eventualmente trazer também alguma demanda interessante. Então,
essa é uma reflexão que eu queria deixar aí também para a gente pontuar, né? Aí, não posso deixar também, né, obviamente, de falar do curso, né? A gente está com um curso com as inscrições abertas sobre as ações revisionais. A gente somos eu, o professor Pepe Chaves, né? Foi desembargador lá em Minas, e o Antônio Queiroz Júnior, advogado, extremamente experiente nesse tipo de ação também. Então, a gente fez um curso, a gente fez algo diferente do que a gente está acostumado a ver, que a gente viu muito aí esses pacotezinhos meio prontos e tal. Então, lá não, a gente discutiu 2 aulas completas, assim, de 3 horas, discutindo vários detalhes, apresentando as petições, os documentos, como fazer os cálculos, né? Ali, com certeza, eu entrei também um pouquinho nessa parte. E para poder apresentar para as pessoas, depois quem tiver interesse, dá uma olhadinha lá na minha bio aqui do Instagram, tem lá as informações, o site, né? Depois dê uma olhadinha lá. Com certeza. E também não dá para deixar de seguir, né, professor? @professor Hugo Couto, né, no Instagram, procura ali, segue o do Legal ao Trivial também. Se quiserem me seguir o pessoal lá que está compartilhando conteúdo, por favor, vão ser super bem-vindos. E toda quinta-feira o professor Hugo Couto tem o projeto dele Não Durma Sem Saber. Eu sugiro que, se vocês perderam alguma oportunidade de estar ao vivo com ele, façam uma reservinha na agenda, nem que seja só para ouvir. Eu sou fã de carteirinha, ele sabe, desde a primeira vez que eu ouvi ele falar sobre cálculos. Não sou expert em cálculos, mal sei fazer uma continha de 2, 2, porque para mim dá 22, não dá 4, mas tudo bem. Mas ele tem algumas dicas umas sacadas maravilhosas, assim. Tem um post dele no Instagram que fala como fazer a sequência do cálculo do PJ Calc, que alguns possuem isso como uma tormenta na vida, né? Eu sou uma delas. Mas são lives, assim, super especiais. Também convido vocês para assistirem as lives que a gente está programando aqui no Do Legal Trivial, porque vai ter conteúdo, assim, maravilhoso. A gente trabalha com pessoas de todas as áreas, vamos trabalhar com beleza, vamos trabalhar com prevenção, segurança do trabalho, cálculos, provavelmente... Eu assisti uma de segurança do trabalho que foi excelente, porque eu também acho legal essa interação com profissionais de outras áreas, né? E, se não me engano, era um engenheiro eletricista, né? Na área de segurança do trabalho. Muito bacana, e assim, inclusive... Desculpa até te interrompendo aí também, mas porque eu acho muito, muito bacana a ideia, né? E também sou um admirador da doutora Valtiele, é recíproco. Obrigada. E aí ela e outras colegas, né? Também tem esse projeto e elas levam ele muito a sério, e o trabalho e o resultado é muito bom. É compatível com a seriedade que elas levam o projeto à frente. Então, muito bom também. Recomendo a todos que depois assistam, né? Depois eu quero até o arquivo da live, vou subir lá no meu perfil também, porque até para divulgar mais, né, e para que todos também possam ver também isso lá no meu perfil, e conhecer também o trabalho do Legal Trivial, que eu acho bem bacana. Com certeza. E com certeza logo, logo marcaremos uma outra aí agora para desmistificar os cálculos, né, professor? Porque se tem uma pessoa que entende de cálculo, eu digo que, tanto você e a Eliane e a Eda na minha frente, eu acho que eu não preciso de mais ninguém para cálculo, porque as poucas lives que eu tive com vocês, realmente, eu na companhia dela, né? Ela de um lado e eu do outro, mas foi muito show, né? Então, eu fico muito feliz, muito mesmo. Agradeço de coração, professora, a tua participação, a tua pauta aí, que hoje tinha a sua live frequente, né, de Não Durma Sem Saber. São temas também que, nossa, são super pertinentes aí, mesmo para quem não é do ramo do direito ou de cálculos, consegue entender, super ficar atualizado. Então, muito obrigado por dispor aí desse tempinho para a gente, de dispor do teu conhecimento para a gente, né, de ter aceito o nosso convite, tá? Seja muito bem-vindo para as outras lives, que a gente já vai deixando o convite aí no ar para não poder fugir. Já está aceito. Né? E estamos à disposição aí, depois passa para a gente também
o post do curso, que eu também faço questão de colocar na minha rede social, tá bom? Eu vi alguns amigos aí dos notáveis também, presentes, colegas da área de segurança do trabalho, que eu também sou TST, né, de profissão. E aí fico muito contente com as meninas aí que estão no suporte, estamos todos muito contentes realmente com esse encontro nosso aí, tá bom, professor? Não, a alegria é minha. De fato, como eu falei, assim, era algo que já queria ter feito e até tive que até te pedir desculpas. Falei assim, nossa, e não consegui fazer, né, numa data que a gente queria marcar, mas aí, felizmente, deu tudo certo para a gente fazer e que seja a primeira de muitas, né? Acho que tem muitos temas bem legais. Gostei de fato também do nosso bate-papo aqui, achei que fluiu muito bem, gostei demais até dos comentários que você fez também, as questões que você levantou são muito bacanas. Espero que as respostas tenham sido compatíveis aí, que o pessoal também tenha gostado. Mas é isso, pessoal, agradeço. Perdão, professor. Sim, se alguém quiser complemento, nos procura aí nas redes particulares, no privado, ou mesmo nos comentários do vídeo, que a gente tenta debater. Eu vi que o Paulo Basílio ali, o Alexandre, tem duas opiniões, cada um tem um lado, uma opinião, o outro tem outra, né? Nós também estamos agora com um canal no YouTube, o do Legal Trivial está com um canal no YouTube, então se inscreva lá, porque vai ter material complementar ao do perfil aqui no Instagram. Então a gente está tentando, estamos galgando degrau por degrau, mas vamos chegar lá, vamos chegar a alguns seguidores a mais do que a gente já tem, mas com muita qualidade, com muito carinho sempre, tá bom? Não, perfeito. E é isso, né? Acho que aqui nas redes sociais, trabalho de qualidade sempre tem resultado e com certeza é isso que o do Legal Trivial também já está experimentando. Verdade. Mas é isso. Eu agradeço mais uma vez, né, o convite, né? E já me despeço de todo mundo aí, agradecendo, né, por todos que nos acompanharam aí nessa noite. E querendo ou não, apesar de não ser um dia de não durma sem saber, que também não dormiram sem saber. Verdade. Sobre o FGTS. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.